Após denúncias de retirada forçada de pessoas em situação de rua, a Defensoria Pública apresentou uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Por isso a gente vai voltar agora com a nossa reportagem para saber exatamente o que está acontecendo, hein, Renato? Pois é, Jordevac, que situação, né? Esse caso aconteceu entre os dias 6 e 7 deste mês, quando a Prefeitura de Goiânia alegou fazer uma ação de zeladoria, que era a remoção dessas pessoas da rua. Só que esse procedimento é considerado ilegal porque fere a Carta Magna, que é a nossa Constituição, que garante o direito de ir e vir, inclusive nos passeios públicos. Eu estou aqui com o Tairo Batista, ele é defensor público e conta pra gente, de fato, o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, para que desencadeasse esse processo. Boa tarde a todos e todas que nos assistem agora. A Defensoria Pública recebeu denúncias no dia 6 e 7 de agosto de que a Prefeitura de Goiânia estaria fazendo uma remoção ilícita das pessoas em situação de rua ali no cruzamento da Avenida Goiás com a Independência. A partir dali a gente começou a investigar a situação, mandou ofícios para a Prefeitura, que infelizmente não foram respondidos. A gente ingressou com medidas judiciais no Supremo Tribunal Federal e aqui no Tribunal de Justiça de Goiás para tentar impedir que isso acontecesse, né? As denúncias dizem que as pessoas estariam sendo removidas dos locais, tendo seus pertences também removidos, né? Por um suposto embelezamento do centro da cidade, uma valorização ali do espaço público, que é público, né? É de todas as pessoas. A gente ainda não tem uma definição a respeito, o Poder Judiciário infelizmente ainda não se manifestou, mas a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal já estatuiu que não se pode fazer esse tipo de remoção. A gente tem uma ação que chama Arguição de Documento de Preceito Fundamental, a DPF número 976, que determinou a todos os municípios e estados a proibição de fazer esse tipo de remoção. Defensor, mas nesse caso, trata-se de um problema que até perturba outras pessoas, né? Tem gente que se sente incomodada ao passar por ruas, avenidas, ter a porta do estabelecimento prejudicado por conta dessas pessoas que estão se acomodando ali. E aí, como é que resolve esse problema? Esse é um daqueles problemas complexos, né, multifatoriais, porque primeiro, a gente tem uma grave crise, no Brasil todo inclusive, né, em relação à assistência social. Goiânia não é diferente, né? A gente tem políticas públicas muito falhas. O Supremo Tribunal Federal chamou de estado de coisas inconstitucional, que está completamente em desacordo com a nossa Constituição Federal. Então você pega, por exemplo, as políticas que existem hoje no município de Goiânia para acolhimento emergencial são muito poucas. A gente tem 2 casas de acolhida, uma para homens até 60 anos, para idosos não tem, que comporta mais ou menos 50, 60 pessoas, e também a casa de acolhida número 2 para famílias, que tem cerca de 7 quartos operantes. E uma série de irregularidades, assim, então não tem nenhuma opção de acolhimento. Então veja, o município está numa situação em que não consegue garantir segurança habitacional para essas pessoas, não consegue garantir segurança alimentar e quer exigir que elas deixem aquele espaço. Na prática, se limpa a pobreza, limpando os pobres, né? É muito mais fácil assim, mas difícil para quem garante direitos humanos. Qual seria a estratégia, então? Ampliar esses direitos, fazer com que essas pessoas tenham acesso à moradia, isso seria suficiente? Seria, na verdade, investimento é a estratégia, né? Porque investir em pessoas em situação de rua muitas vezes não dá retorno eleitoral imediato, né? São pessoas que às vezes nem têm documentos, título de eleitor e tudo. No Núcleo de Direitos Humanos, no qual eu trabalho, a gente atende diariamente pessoas em situação de rua e vê que elas, né, muitas delas são famílias mesmo. Eu já atendi famílias, pai, mãe, 2 filhas, que passaram a noite na rodoviária por não ter um local para ficar. Então a gente tem um estigma, um preconceito em relação às pessoas em situação de rua, como se todas fossem pessoas dependentes químicas, pessoas que tivessem transtorno mental. Isso acontece, claro, demanda políticas públicas, mas existem muitas pessoas que trabalham, que precisam de uma atenção, uma pessoa, de fato, com uma política pública que dê condições para que essas pessoas possam sair dessa situação. Portanto, a saída é essa. A saída é investir em direitos e não violá-los, né, como tem sido feito nesse momento. E a Prefeitura, ela chegou a se posicionar para vocês, mesmo depois, né, da abertura desse processo? Como que está sendo esse diálogo? Olha, no primeiro momento a gente deu um prazo de 24 horas, porque a situação era de urgência, né? A gente está falando de pessoas sendo removidas. Esse prazo não foi atendido, mesmo mediante reiteração, ligação e tudo, e a gente ingressou com as medidas judiciais. Ontem, ou seja, quase uma semana depois, a gente recebeu uma resposta oficial que dizia que as ações, na verdade, eram de zeladoria urbana, ou seja, que eles estariam fazendo uma melhoria ali no espaço urbano e que a intenção não era retirar as pessoas em situação de rua. Sendo ou não sendo a intenção, o fato é de que elas saíram daquele espaço e não estão sendo permitidas a retornar e tiveram seus bens ali retirados. Então, a gente acompanha com preocupação, não dá para dizer que o município de Goiânia, de fato, tem agido dessa forma, a gente está investigando, mas a Defensoria Pública se preocupa, porque existe um histórico, não só de Goiânia, mas de
outros municípios de ter esse tipo de ação para a valorização dos espaços urbanos em prejuízo dos direitos das pessoas. Defensor, e também cabe uma orientação, né? Às vezes essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ela pode até estar passando por algum estabelecimento agora, nos assistindo, né? Então tem alguma mensagem para elas? Se receber, né, até então, um assistente social oferecendo apoio, ajuda, é preciso pensar também para poder tentar mudar de vida, né? Com certeza, sim. As pessoas em situação de rua têm apoio hoje, ainda que precário, né, do Centro Pop, que oferece alimentação, oferece também acolhida ali temporária de psicologia, assistência social, ele acontece ali no centro da cidade, entendeu? Também temos os atendimentos das casas de acolhida 1 e 2, como explicado, né, para homens, mulheres e famílias, e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, ali na sede sul, próximo à Avenida Cora Coralina, bem no miolo ali mesmo, também oferece atendimentos jurídicos para as pessoas em situação de rua. Esses serviços são bastante conhecidos das pessoas em situação de rua. O problema não é o conhecimento mesmo, mas sim a efetividade desses serviços, que hoje deixa muito a desejar. A gente já ingressou esse ano, ou fez atendimento de cerca de 60 pessoas que queriam um acolhimento emergencial na casa de acolhida, e entrou com várias ações judiciais. Então a gente vê que o município de Goiânia está reiteradamente descumprindo seus deveres perante a Constituição. E se alguém perceber algum tipo de situação, de extrato, de pessoa em situação de rua, ou até mesmo ações como essa da prefeitura, pode denunciar, faz como? Sem dúvida, sim. Primeiro, distrato, qualquer tipo de remoção pode ser caso de polícia, né? Então, delegacia de polícia. Também a gente está à disposição pelo Núcleo de Direitos Humanos no telefone 3157-1040, DDD 62. A gente tem um serviço do governo federal que chama Disque 100. Ele é anônimo, você disca 100 no seu telefone e relata uma situação de violação de direitos humanos, e ela é imediatamente encaminhada para os órgãos competentes, inclusive a Defensoria Pública toma ciência muito por esse meio. Então, quer dizer, qualquer cidadão ou cidadã que veja uma violação de direitos humanos, ela tem sim a possibilidade de contribuir para que isso cesse e que esses direitos sejam protegidos. Existe um levantamento para saber quantas pessoas aqui em Goiânia estão nessa situação de vulnerabilidade? Quem me dera existisse, né? Porque a DPF 976 justamente estabelece esse quadro, né, de que os municípios sequer sabem quantas pessoas em situação de rua existem, e determinou que todos fizessem um censo, um levantamento a respeito. Isso foi mais ou menos em setembro do ano passado, e deram 120 dias de prazo, que não foi cumprido pelo município de Goiânia até então. A gente já enviou ofícios reiterados para lá, para a prefeitura, tentando cobrá-los a respeito de qual seria o planejamento. Disseram que tem algo em estudo, mas até agora não foi entregue. Para a gente é essencial que exista um censo que seja fictício, seja fidedigno em relação a esses dados, porque hoje a gente não tem nada com que trabalhar. Assim. A gente tem uma noção de que existem muito mais pessoas em situação de rua do que a gente é possível mapear. Foi feito um estudo um tempo atrás, com uma parceria da UFG, que considerou os dados do CadÚnico. O problema é que as pessoas em situação de rua muitas vezes não têm acesso à certidão de nascimento. Então, assim, não tem documentos básicos da vida civil. Então, a inscrição no CadÚnico já é um passo além, assim, para aquela pessoa que conseguiu algum benefício. Então, esses dados não são reais. Assim, falavam cerca de 1.000 pessoas, é muito mais do que isso. Então, a gente vive também, depois da Covid, um momento em que as coisas pioraram muito, né, em termos de desigualdade social, em termos de falta de política pública. Então, a demanda é emergencial e o município deveria, sim, fazer um censo das pessoas em situação de rua. Tá certo, eu conversei aqui com o Tairo Batista, ele é defensor público, que falou com a gente sobre essa ação que foi realizada no começo desse mês e que trouxe, né, esse dissabor muito grande para essas pessoas. A gente continua acompanhando essa situação, qualquer novidade, volto a atualizar os nossos telespectadores. Jordevar, volto com você.